Pessoal, bom dia para todos, né? Vamos dar continuidade aqui na nossa fase probatória do processo de conhecimento. Lembrando os senhores, estamos fazendo aqui uma espécie de feedback para relembrarmos alguns pontos importantes a respeito dessas 4 primeiras aulas de fase probatória. A aula passada nós falamos da questão relacionada à teoria geral da prova, né? Exploramos bastante para os senhores os artigos 373 do Código de Processo Civil, assim como o 378, que trazem para a gente principalmente a questão da distribuição do ônus da prova, bem como o dever de colaboração para com o Poder Judiciário. Pois bem, é preciso nós aqui entendemos agora que no direito processual civil moderno, todos os meios de prova em direito são admitidos. A questão é essa, desde que lícitos e desde que legítimos, como nós falamos também nas nossas aulas pretéritas aí. Agora, fato é, pessoal, que dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui, é muito importante a gente levar em consideração que o Código de Processo Civil disciplina para a gente alguns meios de prova. E são esses meios de prova que a gente começou a tratar há umas 3, 4 aulas atrás. Tanto é que hoje nós vamos aqui voltar a falar do tema e começando desde já pelas chamadas demandas probatórias autônomas. O que acontece? O Código de Processo Civil anterior, ele trazia para a gente um capítulo lá no procedimento cautelar que tratava para a gente das chamadas, do chamado processo cautelar de produção antecipada de prova. O novo Código de Processo Civil, ele inovou e muito, e lá nos artigos 381 a 383, regulou as chamadas demandas probatórias autônomas, aptas a provocar a instauração do processo autônomo, mas tem como objetivo a colheita prévia de provas. Essas chamadas demandas probatórias autônomas, que eu repito, né, muito comumente vocês vão encontrar aí em alguns livros como sinônimo de produção antecipada de prova, essas demandas probatórias autônomas, na realidade, elas são nada mais, nada menos do que uma antecipação de realização de prova, de colheita de prova, para o momento anterior ao qual ela deveria ser produzida. Observem bem, falamos alguns dias atrás a respeito da audiência de instrução e julgamento. E essa audiência de instrução e julgamento, ela traz lá no seu contexto várias particularidades, inclusive no que tange ao momento em que vai ser realizada aquela prova. Muitas das vezes, esse momento que vai ser realizada a prova de instrução na audiência de instrução e julgamento, ela demanda muito tempo, né? Então, é permitido em alguns momentos a gente antecipar essa prova. Vamos observar aqui, ó, quais são os casos. A primeira modalidade de demanda probatória autônoma a ser tratada por nós aqui é a chamada demanda cautelar de asseguração de prova, salvo engano, artigo 381.1 do Código de Processo Civil, que fala para a gente que toda vez que houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência do processo, é permitido a realização antecipada daquela prova. Perceba que nesse caso que a gente está falando aqui, não há tão somente uma simples produção antecipada de prova. O que se tem nesse caso é a asseguração de que no futuro processo a prova poderá ser produzida. É exatamente isso que o juiz do processo da asseguração da prova vai fazer. Ou seja, ele vai simplesmente fazer a colheita da prova, não fazendo valoração da prova. Por quê? Porque cabe ao juiz nesse momento tão somente colher a prova para que no futuro, de um processo futuro, ela possa vir a ser produzida. Por isso que se fala de asseguração da prova. Observem bem, isso é muito comum, por exemplo, em casos em que acontece um receio de que uma pessoa eventualmente possa vir a óbito. Imaginemos em época de Covid, você descobriu que a sua testemunha-chave do seu processo, ela está contaminada com Covid, está entubada, lamentavelmente com a possibilidade de vir a óbito. Então eu pergunto, como eu vou fazer para esperar todo esse momento com essa pessoa para ser ouvida? Bom, nesse caso, como há um fundado receio, como vimos no artigo 381.1, de que torna-se impossível, até mesmo dificílimo, né, se realizar essa prova no momento oportuno, o juiz simplesmente vai antecipar e vai fazer a colheita daquela prova. Então ele vai chamar, por exemplo, aquela testemunha, ela vai vir ser ouvida, o juiz faz os questionamentos necessários, lembrando que ele não faz
qualquer tipo de valoração da prova. Ele simplesmente vai ali assegurar a realização daquela prova. Isso acontece, por exemplo, em caso de doença, em caso em que o camarada esteja eventualmente uma situação que vai impossibilitar dele comparecer no momento oportuno. Inclusive, isso vai acontecer também em casos, como por exemplo, de um acidente de carro, ou eventualmente de um incêndio. Imaginemos um incêndio, né? Ocorreu um incêndio e nós precisamos saber quem foi o responsável por aquele incêndio. Nada impede que a gente faça essa demanda cautelar de asseguração de prova com o objetivo de, aproveitando que naquele momento ainda está, digamos que até mesmo fresco aquele acontecimento, né? Você faça lá o reconhecimento daquelas provas. Agora, o que me chama muita atenção e eu gosto muito de falar, e porque as pessoas pouco usam, lamentavelmente, é essa segunda espécie de demanda probatória autônoma, que é exatamente a figura da discovery, ou, se vocês preferirem, pode poder também ser chamado de disclosure, né? Mas fato é que essa demanda probatória autônoma de descoberta de prova, vou chamar a partir de agora novamente de discovery, ela é muito interessante, porque o objetivo dela é única e exclusivamente produzir, ou seja, viabilizar a autocomposição ou qualquer outro meio adequado de solução do conflito. Então, a demanda de descoberta de prova no chamado discovery, o objetivo dela é, primeiro, viabilizar o acordo, uma autocomposição, ou tomar conhecimento prévio de fatos que possam evitar o ajuizamento de uma ação. Observem bem, quando a gente pleiteia algo em juízo, vamos falar vulgarmente, né? Quando a gente entra na justiça, a gente não pode esquecer que toda vez que você estiver em juízo, há, sem dúvida nenhuma, um custo muito grande para se estar em juízo. Além de custo, há também as consequências. Nós todos sabemos que aquele indivíduo que for vencido em um processo, ele vai ser condenado no que chamamos de sucumbência. Então a gente até costuma falar, lá no primeiro período do curso, na primeira ementa de processo civil, que dentre as questões relacionadas às condições da ação, não podemos esquecer da questão do interesse de agir, já que o processo não pode ser utilizado como mera fonte de consulta. O processo só pode ser utilizado quando realmente for necessário. Ora, quando surgir, ou melhor dizendo, quando pairar dúvidas a respeito daquele fato em que você está se apegando para postular em juízo, ora, e você possa obter, através da realização daquela prova, uma autocomposição do litígio, ou seja, um acordo, é permitido pelo ordenamento jurídico que você faça a realização daquela prova, já que com o resultado daquela prova você poderá tentar um acordo. Seria uma batida de carro, por exemplo, né? Há uma dúvida se a batida de carro foi culpa do condutor do veículo de trás, ou se foi culpa, por exemplo, do sinal de trânsito, ou se foi culpa de um derramamento de óleo. Ou seja, você tem dúvida de quem seja o responsável por aquela questão que você possa estar levando a juízo. Nesse caso, você vai propor a discovery com o objetivo exatamente de verificar, tomar conhecimento dos fatos para justificar uma autocomposição do litígio ou até mesmo para se evitar o ajuizamento da demanda. Senhoras e senhores, prestem bastante atenção. A questão da demanda probatória autônoma, no caso da demanda de descoberta de prova, ela é uma faculdade da parte. A parte vai estar em juízo pleiteando essa descoberta de prova, caso ela ache necessário, caso ela queira. Porque se ela não quiser, não tem problema, o processo segue normalmente, com todas as suas particularidades, lá no momento oportuno. Então lembre-se, se a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito, ou prévio requerimento, prévio conhecimento dos fatos, possa justificar ou evitar o ajuizamento da demanda. Lembrando que estamos fazendo aqui uma espécie de feedback, tá certo? Você vê, um caso, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo interessante aqui, né? Até mesmo questão de imperícia médica, eu posso utilizar isso aqui muito contundente para evitar
a demanda. O Alexandre Freitas Câmara, no livro dele, ele cita um exemplo muito interessante, que é o exemplo de um vazamento de água. Né? Você está com vazamento de água na sua casa e a dúvida se o vazamento é fruto do seu vizinho ou é fruto, por exemplo, do encanamento do condomínio da área comum. Então, justamente para você evitar o desgaste, você faz a discovery para saber se realmente quem é o responsável por aquilo. A terceira figura de modalidade probatória é o arrolamento de bens. E é interessante que o arrolamento de bens, o objetivo dele aqui, que é de natureza cautelar, ou seja, já cautelaram um direito, no caso específico aqui, é exatamente uma medida que vai obter a elaboração de um documento que vai conter a listagem de bens de uma determinada pessoa. Por isso que a gente fala que é uma providência preliminar. Tive um caso recente agora de uma grande empresa ali em Carandaí, onde houve uma dissolução dos sócios, né? Um dos sócios saiu, e aí a primeira coisa que ele fez foi fazer uma medida probatória autônoma de arrolamento. Para quê? Para que o juiz mandasse o oficial de justiça lá, como de fato mandou, para verificar o que tinha naquela empresa, para que no futuro não houvesse discussão a esse respeito. E por fim, nós temos a demanda probatória chamada justificação, que é exatamente uma via processual para aquele que pretender, através dessa demanda, demonstrar através de uma prova testemunhal um ato ou fato capaz de ensejar, de proteger, de ratificar, de corroborar aquela relação jurídica. Então, é também uma medida muito interessante, sendo que no caso específico é quando eu preciso de uma testemunha, correto, para justificar algum fato. Como eu falei na aula passada, é muito comum em casos em que o INSS não aceita determinada prova documental. Nesse caso específico, eu vou até o judiciário com uma testemunha e faço a prova daquilo que eu estou requerendo. Então, essas eram as chamadas demandas probatórias autônomas. Bom, de lado da ata das demandas probatórias autônomas, nós temos a chamada ata notarial, que nada mais é do que um documento público lavrado por um oficial público, ou seja, um notário, um tabelião, que ele vai declarar algo que tenha presenciado, declarando sua existência e o modo de ser. Todos nós sabemos que essa semana em Barbacena teve um episódio ali em frente à Escola Preparatória de Cadetes do Ar, onde supostamente houve uma agressão de uma pessoa a um cinegrafista da Rede Globo. Ora, uma pessoa filmou, me parece que tem outras versões agora daquele fato também, mas eu pergunto para você, essa filmagem minha no celular é uma prova? Bom, não deixa de ser prova não, com certeza não deixa de ser prova. Mas olha só, eu posso pegar aquela filmagem do celular, levar perante um tabelião, pedir que o tabelião veja aquelas imagens e dali extraia o que realmente aconteceu, para aquilo que seja lavrado e possa ter, melhor dizendo, o que a gente chama de fé pública? Cara, não só posso, como aquele indivíduo deve assim o fazer. Por quê? Porque ela é um instrumento de grande relevância no direito probatório. Porque nela vai ser possível a documentação do que chamamos de fatos transeuntes, cuja prova possa, por outros meios, ser muito difícil de ser realizada. Imaginemos daqui a 5, 6 anos, na hora que tiver lá a demanda, a instrução processual, e só naquele momento o cara vir a conseguir demonstrar a validade, a veracidade daquela filmagem. Então, para se evitar exatamente essa situação, ou seja, a dificuldade de realização de alguns meios de prova, que a gente chama de fatos transeuntes, é permitida a feitura da ata notarial. Recomendo e muito, talvez por esse motivo que eu estou aqui contundentemente tratando ata notarial e demandas probatórias autônomas, que você se familiarize com esses dois meios de prova. A ata notarial tem usado demais na minha vida profissional, muito mesmo, porque a grande diferença é que a ata notarial, como o camarada fez a declaração perante um tabelião público, essa prova passa a ter o que chamamos de presunção de fé pública. É como se fosse mais ou menos um valor probatório igual do boletim de ocorrência. Por quê? Porque se foi feita na presença de um tabelião, correto? Então, assim, recomendo muito a feitura disso. Isso serve, por exemplo, para verificar
situação de um veículo, situação de uma obra, de um imóvel, de uma construção. Tudo isso é muito cabível para se fazer a ata notarial. Tenho utilizado muito a ata notarial também, pessoal, em ações voltadas para as questões de ofensa à honra, no Facebook, Instagram e por aí fora. Então, eu vou até o tabelião faz aquela ata notarial, demonstrando que na presença dele foi visto aqueles fatos. E por fim, para a gente terminar essa nossa revisão, vamos falar assim, que estamos fazendo aqui nas nossas aulas esses dias, eu chamo muita atenção para você para a prova chamada depoimento pessoal. Bom, o que falar para vocês sobre depoimento pessoal nesse contexto aqui da nossa aula de hoje? Lembre-se, depoimento pessoal, autor e réu. Ponto. Correto? Além de ter essa particularidade que é autor e réu na prova, na chamada depoimento pessoal, não podemos esquecer que aqui o objetivo é obter o interrogatório da parte com vista a esclarecer fatos controvertidos que surgiram no decorrer da demanda. Observem bem, aqui é o depoimento da parte. O depoimento de um terceiro, que é a chamada testemunha, será vista por nós num outro momento. Então aqui estamos tratando o interrogatório da parte. Bom, quem vai requerer o interrogatório da parte? Eu, autor, posso requerer minha oitiva? Não. O réu pode requerer a oitiva dele mesmo? Não. O que pode acontecer é o juiz determinar de ofício a realização do depoimento pessoal, ou eu, autor, peço do réu e o réu pede do autor. Por quê? Porque o momento adequado para o autor falar com o juiz é na petição inicial. E o momento adequado para o réu falar com o juiz é na contestação. Tanto é que a gente costuma falar que nem sempre a pessoa vai ter a oportunidade de falar lá na audiência com o juiz, porque só vai falar com o juiz se assim o juiz quiser ou se eventualmente a parte contrária quiser. Então é um erro muito grave no direito o autor requerer a oitiva dele mesmo ou o réu requerer a oitiva dele mesmo, porque conforme regras do Código de Processo Civil, eu, autor, posso requerer a oitiva do réu e o réu pode requerer a oitiva do autor. E uma outra particularidade, né? Não confundam o direito processual civil com o direito processual penal. Porque é muito comum a gente ver lá no direito penal, processual penal, o cara virar e falar assim, me recuso a depor, me reserva o direito de ficar calado. Isso lá no direito penal, muito bonito. Para nós aqui no âmbito do direito civil, se a pessoa, a parte, for intimada para comparecer em audiência, com o intuito de prestar depoimento pessoal, e esta não comparece ou comparecer no recurso e depor, o juiz lhe aplicará a pena de confissão, ou seja, serão tidos como presumidamente verdadeiros os fatos que lhes estão sendo imputados. Então, cuidado que, eu repito, de forma muito contundente essas nossas últimas aulas. Então, eu repito mais uma vez para você, se você foi devidamente intimado para comparecer em juízo, para prestar seu depoimento e não comparece, aplicar-se-á à sua pessoa a figura da confissão. Isso à parte, repito, autor e réu, porque a testemunha lá no momento oportuno terá também um regramento próprio. Correto, pessoal? Quem são as partes? Autor e réu. Correto? Então, quando a gente fala em depoimento interrogatório da parte, estamos falando desses dois. Deverá sempre ser realizada pelo juiz, né? O depoimento pessoal é um ato personalíssimo, embora há previsão para depoimento por procuração, desde que seja inútil a presença da parte, o procurador tem que ter conhecimento dos fatos e, principalmente, tem que ter sido constituído por um instrumento público com poderes especiais para depor e confessar. Então, a gente tem que tomar certo cuidado que, para que eu possa falar em desnecessidade da presença da parte, eu preciso desses argumentos que eu acabei de falar para você agora. Dentre eles, instrumento público de procuração para a parte representar ele em juízo. Obviamente que a parte que estiver sendo interrogada, o advogado dela não lhe pode fazer perguntas, porque, como eu já falei, né, o momento adequado para você falar seria lá na petição inicial. Bom, outra observação, o artigo 388 do Código de Processo Civil traz para a gente os casos em que será possível o cara se recusar a depor. Então, vale a pena o artigo 388 dar
uma olhada. Por fim, eu chamo a atenção mais uma vez para vocês para a grande novidade, que é a questão das audiências por videoconferência. As audiências de videoconferência são novidades, não tão novas, né? Ou seja, desde 2016, mas agora em época de Covid estão sendo efetivamente colocadas em praxe, conforme nós temos vindo nas últimas aulas, nos últimos momentos, né? Basta vocês observarem, quem quiser, já existe inclusive uma plataforma oficial do Conselho Nacional de Justiça para a realização das audiências, que é o Cisco Webex, né? Confesso que a gente ainda fica um pouco inseguro no que tange a interrogatório da parte, porque eu fico me perguntando, né? A parte na casa dela, o advogado no escritório, o juiz no fórum, como que se dará essa articulação. Mas fato é que essa é a particularidade. Então nós terminamos aqui esse feedback que eu me comprometi a fazer com vocês a respeito da teoria geral da prova e a respeito da ata notarial, depoimento pessoal e as demandas probatórias autônomas. Vamos seguir agora com a confissão, prova testemunhal, prova documental, prova pericial. Um abraço a todos e até a próxima aula.